Fala aí, beleza? Aqui é Paulo Matheus do Responde Aí, e esse é o nosso aulão de cinemática retilínea. A ideia dele é reunir os principais tópicos, né, desse assunto de forma objetiva, direto ao ponto, para que você consiga rapidamente começar a estudar para a prova, se sentir preparado e garantir uma nota bacana, beleza? E o primeiro passo para a gente é o raio-x da prova, ok? Que nada mais é do que um caminho que eu vou mostrar para vocês do conteúdo que a gente vai ver, para você saber que você está no lugar certo, beleza? Para você saber que você está vendo uma aula que de fato está falando o que você quer ouvir. E é o seguinte, a gente vai começar a nossa conversa falando de velocidade e aceleração, beleza? Fundamentar esses conceitos, entender bem, para conseguir ver o resto do conteúdo. Esse é o passo inicial. Uma vez feito isso, a gente vai para o movimento retilíneo uniformemente variado, que é um caso bem clássico da cinemática retilínea, ok? Que você sempre vai ver no ensino médio, você já é apresentado, às vezes não entende bem, mas ele volta a te pegar na faculdade. Então a gente vai pular para ele, né? Depois de ver velocidade e aceleração, entender esses conceitos, para poder pegar bem esse tipo de movimento que às vezes a gente não capta muito bem lá na escola. Depois a gente vai para movimentos em 2 e 3 dimensões, ok? Entender como é que a gente vai usar a matemática, né? Como é que a gente vai usar as equações em tipos de movimento que não são movimentos unidimensionais, que não são numa linha reta, ok? Feito isso, a gente vai para o lançamento horizontal e oblíquo, que são dois casos, né, de movimentos em 2 dimensões, beleza? Para finalmente a gente acabar nosso aulão falando de movimento relativo, ok? Que a gente vai tratar o principal de tudo isso, beleza? Para você se sentir confiante para a sua prova. Então vamos lá. Então vamos dar início aqui ao primeiro módulo, começar falando da velocidade média, que basicamente ela diz para a gente o quanto a posição de um corpo varia num dado intervalo de tempo, ok? Então, uma situação aqui inicial, a gente tem um corpo, considerar que num instante de tempo de 1 segundo ele estava numa posição de 20 metros, e em 4 segundos ele vai estar numa posição de 110 metros. Então a velocidade média, que vai ser a variação da posição, né, em um intervalo de tempo, como eu falei, e essa variação de posição a gente chama de deslocamento, ela vai ser a posição final, que é 110, menos a posição inicial, que é 20, dividido pelo intervalo de tempo, que vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Então o tempo final, 4, e o tempo inicial é 1, ok? Então 110 menos 20 é 90, e 4 menos 1 é 3. Então a gente tem uma velocidade média de 30 metros por segundo, ok? E a gente pode continuar e avançar um pouquinho nesse assunto. Partindo agora para o sinal da velocidade, que é algo que já começa a gerar um problema para alguns. E o que a gente precisa levar em consideração e saber, para não ter mais essa dúvida, é que o sinal da velocidade ela depende do eixo, do sentido de crescimento do eixo, ok? Então a gente vai imaginar 3 amigos vendo o mesmo movimento e tomando sentidos diferentes. Aqui, na primeira situação, o eixo, né, adotado para o movimento, ele está crescendo para a direita, ok? Então, para esse movimento visto por um primeiro observador, por um primeiro amigo, ele considera que o corpo está saindo da posição 0, em t igual a 0 segundos, e ele está indo para 20 metros, ele está em 20 metros agora, em t igual a 2. Então, para esse primeiro observador, né, a gente tem uma posição final de 20, uma posição inicial de 0, tempo final 2 menos 0, então é 2. Então a gente tem uma velocidade média de 10 metros por segundo, ok? Agora para o segundo observador, o segundo amigo. O eixo que ele tomou como referência, agora ele cresce para a esquerda, não para a direita como no primeiro observador. Então, digamos aqui que o zero dele é aqui, ok? Então esse corpo aqui, no tempo inicial, né? No tempo inicial, ele considerou 3 segundos. Então, para esse observador, ele já tinha apertado o cronômetro dele, ok?
Então, esse corpo aqui estava na posição de 30 metros quando t igual a 3 segundos, e ele foi parar lá no 10 metros quando t igual a 5 segundos, beleza? Então, a posição final dele é 10, a posição inicial dele é 30, o tempo final é 5 e o tempo inicial é 3, ok? Então, o que a gente tem aqui? 10 menos 30, menos 20. Menos 20 sobre 2, menos 10 metros por segundo. Então, o que a gente pode afirmar aqui de cara é que se a velocidade, né, o sentido da velocidade tem o mesmo sentido do crescimento do eixo, a velocidade é positiva. Se o sentido da velocidade é contrário ao sentido de crescimento do eixo, então ela é negativa. Beleza? Então, para o terceiro observador, que também tomou o eixo crescendo para a direita, ok? Ele tem uma referência diferente também, ó. O zero dele, né, tá aqui bem no meio. E ele já tinha apertado o cronômetro dele, já havia passado 10 segundos quando ele viu esse corpo passando. Então, a posição final aqui para esse terceiro observador é 10. A posição inicial é menos 10, então fica menos 10. O tempo final, 12 segundos, que ele já tinha apertado o cronômetro dele há um tempo. E o inicial é 10, ok? Então, 10 menos 10, 20, sobre 2, 10 metros por segundo. Então, a única coisa que vai falar para a gente o sinal da velocidade é exatamente o sentido de crescimento do eixo. Se a velocidade tem o mesmo sentido, ela é positiva. Se o sentido dela é contrário ao sentido de crescimento do eixo, ela vai ser negativa. Beleza? Então vamos continuar. E agora, fazendo um exemplo aí, para a gente pegar bem essa ideia da velocidade média. E o enunciado é o seguinte: a posição de uma partícula, em metros, é dada em função do tempo em segundos pela seguinte equação: x de t igual a 5t ao cubo menos 8t. Qual é a velocidade média entre os instantes t igual a 1 segundo e t igual a 2 segundos? Bem, a gente já viu que velocidade média é deslocamento, né, posição final menos posição inicial sobre o intervalo de tempo. Então, o que a gente tem que descobrir aqui inicialmente é exatamente qual é esse deslocamento ΔS. Então, o que vai ser? Ele vai ser a posição final, que vai ser x em 2 segundos, ok? Menos a posição inicial, que vai ser x em 1 segundo. E a gente, para a gente resolver isso, basta a gente substituir, né? No t, 2 segundos, a gente substitui onde tem t, a gente vai colocar 2 segundos. E para x, para t igual a 1 segundo, onde tem t, a gente vai colocar 1 segundo. Então, a gente faz aqui o x de 2, que vai ser 5 vezes 2 ao cubo, menos 8 vezes 2, e isso dá 24. E aqui no x de 1, 5 vezes 1 ao cubo, menos 8 vezes 1, né, que é o menos 8, e isso vai dar menos 3, ok? Então, a gente sabe x de 2, x de 1, a gente subtrai eles, e já é capaz de achar a velocidade média. Então, a velocidade média vai ser 24 menos 3 sobre 2 menos 1. Tempo final menos tempo inicial, e isso dá 27 metros por segundo. Beleza? E aí a gente já está safo na velocidade média. E para fechar a velocidade média, a gente precisa saber a diferença entre duas coisas, a partir da definição de deslocamento, que é a diferença de deslocamento e distância percorrida. E o que é deslocamento, que a gente já viu aqui? Deslocamento é a variação da posição. Então, o que importa para mim, a definição de deslocamento, me dá que ele vai ser dado pela posição final menos a posição inicial, ok? Enquanto que a distância percorrida, o nome já está dizendo, né? Ela é a distância percorrida. Então, o que a gente vai considerar que ela é, na verdade, ela é um somatório dos módulos dos deslocamentos. Como assim? Vamos ver um exemplo aqui. A gente tem uma partícula que em t igual a 0 segundos está na posição 0. Ela andou para a direita, então t igual a 2 segundos agora, ela está em 240 metros. E aí ela voltou para a esquerda.
em t igual a 4 segundos, ela está em 80 metros. Vamos pensar o que é o deslocamento aqui e o que é a distância percorrida. Deslocamento. Ela estava numa posição inicial aqui, veio para essa posição, então ela teve um primeiro deslocamento. Depois ela veio para essa posição, um segundo deslocamento. Mas o que é deslocamento? É a posição final menos inicial. A posição final dela é 80 e a inicial é 0. Então, deslocamento é 80 menos 0. Então, ΔS é 80 metros. E a distância percorrida? A distância percorrida, como o nome já diz, é tudo que essa partícula andou. Ok? Então, ela estava no 0, foi para o 240 e andou mais 160 e agora está no 80, certo? Porque 240 menos 80 é uma distância de 160. Então, a distância, o que ela é? Ela é o somatório dos modos de deslocamentos. Então, o primeiro deslocamento é um deslocamento de 240 e o segundo em módulo é um deslocamento de 160 metros, ok? Então, essa distância percorrida é de 400 metros. E a partir da diferença de deslocamento para a distância percorrida, a gente dá uma definição de outra velocidade, que é a velocidade que a gente chama de velocidade escalar média, que é uma velocidade em que a gente não usa o deslocamento, e sim a distância percorrida. Então, para esse caso que a gente viu, né, a gente tem uma distância percorrida de 400 metros, e o intervalo de tempo, né, é de 4 segundos, que ela começou em t igual a 0 e acabou em t igual a 4. Então, a gente tem uma velocidade escalar média, que é uma velocidade calculada com a distância percorrida, de 100 metros por segundo. E aí, para o mesmo caso, o que seria a velocidade média, como a gente aprendeu? Que é ΔS sobre ΔT. O deslocamento é de 80. Então, eu tenho um deslocamento de 80, um intervalo de tempo de 4 segundos, ok? E isso aqui dá 20 metros por segundo. É bom a gente saber a diferença desses dois conceitos, porque a gente tem a velocidade média e a velocidade escalar média. Então pensa o seguinte, pensa que você saiu de casa, foi para a faculdade, você andou a beça, pegou ônibus e tal, e no final do dia você volta para casa. O seu deslocamento final, considerando o seu tempo inicial como saindo de casa e o tempo final como chegando em casa, seu deslocamento é 0. Então sua velocidade média durante o dia é 0. Enquanto que a velocidade escalar média você teria que saber toda a distância que você percorreu ao longo do seu dia. Beleza? E aí a gente encerra esse papo de velocidade média e pode começar a falar da aceleração média, ok? Que vai falar o quê? Vai dizer o quanto a velocidade de um corpo varia num dado intervalo de tempo. Bem parecido com a velocidade, né? A gente pensa na velocidade, é o quanto a posição varia no intervalo de tempo. A aceleração é quanto a velocidade varia no intervalo de tempo, ok? Então a gente tem a situação aqui. A gente tem um corpo que em t igual a 1 segundo estava a 10 metros por segundo. Em t igual a 3 segundos está a 20 metros por segundo. Então, o que é a aceleração média? É a variação da velocidade ΔV no intervalo de tempo ΔT. Então, velocidade final é 20, velocidade inicial é 10, tempo final 3, tempo inicial 1. Então, eu tenho aqui um ΔV de 10 e um ΔT de 2. Isso dá 5 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração. Por que metro por segundo ao quadrado? Porque pensa, ela é uma variação, né? Ela é o quanto a velocidade varia no tempo. A velocidade é metros por segundo. E aí você pega metros por segundo e divide por segundo. Fica metro por segundo ao quadrado. Beleza? Então vamos ver, assim como a gente viu para a velocidade, como determinar o sinal da aceleração. Que na verdade é a mesma coisa da velocidade. Se a aceleração tem o mesmo sentido de crescimento do eixo, ela é positiva. Se ela tem um sentido contrário, ela é negativa. Então vamos ver um exemplo agora na vertical para tirar um pouco esse paradigma de movimento só na horizontal. Então a gente tem aqui, eu coloquei aqui uma setinha para indicar a velocidade agora, duas velocidades que são positivas, né? Então eu tenho aqui uma partícula em t igual a 0, que ela está com uma velocidade de 20 metros por segundo para cima. Em t igual a 2, ela está com uma velocidade de 10 metros por segundo para cima. Então são velocidades positivas porque estão no mesmo sentido, ok?
de crescimento do eixo. Aí vamos calcular a aceleração, não velocidade. A velocidade a gente está vendo aí. Então, a aceleração média, para esse caso, a gente tem velocidade final 10, velocidade inicial 20, tempo final 2, tempo inicial 0. Então, 2. Então, a gente tem aqui uma variação de velocidade, né? Um ΔV de menos 10 e um ΔT de 2, então menos 5 metros por segundo ao quadrado. O que esse sinal negativo quer dizer? Que a aceleração está contrária ao movimento do corpo, ok? E aí a gente já tem um OBS bem bacana. Quando a aceleração ela tem o sentido contrário ao sentido da velocidade, ela está retardando o corpo, ok? Então, se velocidade e aceleração têm sentidos contrários, a velocidade vai diminuindo em módulo, beleza? Então, o mesmo exemplo aqui, só que agora o meu eixo Y, né, o eixo do movimento, na direção do movimento, está apontando para baixo, ok? Então, a aceleração média aqui, como é que fica? E para ser coerente, né, as velocidades aqui negativas, porque agora a velocidade tem um sentido contrário do crescimento do eixo. Então, minha velocidade final é menos 10. E minha velocidade inicial é menos 20, então menos 20. E o ΔT, tempo final 4, tempo inicial 2. Então minha aceleração média aqui agora, ela vai ser positiva. 10 menos menos 20 fica 10 sobre 2, 5 metros por segundo ao quadrado. Então, como minha aceleração a gente já viu na primeira vez que a gente fez aqui esse exemplo, a gente constatou que ela está apontando para baixo. Então, como agora o eixo Y ele cresce para baixo, então minha aceleração agora ela é positiva, ok? Mesmo critério da velocidade. Se a aceleração tiver o mesmo sentido do eixo, de crescimento do eixo, ela vai ser positiva, beleza? Então vamos ver um exemplo aqui de aceleração agora. A velocidade de uma partícula em metros por segundo é dada em função do tempo pela seguinte equação: v de t igual a 15t ao quadrado menos 8. Qual é a aceleração média entre os instantes t igual a 1 segundo e t igual a 2 segundos? A aceleração média é ΔV por ΔT, então a gente precisa calcular v de 2 e v de 1, beleza? Muito parecido com o exercício de velocidade média. Então, v de 2 vai ser 15 vezes 2 ao quadrado, que é 4, menos 8. 15 vezes 4 é 60, menos 8, 52 metros por segundo. E v de 1? V de 1 é igual a 15 vezes 1, menos 8, que é 7 metros por segundo. Calculamos ΔV agora, né? 52 menos 7, e a gente consegue calcular a aceleração média. Então, a aceleração média ela é igual a 52, que é V final, menos 7, que é V inicial, sobre 2 menos 1. 2 menos 1. Isso dá 45 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então vamos avançar um pouco e ver uma coisa muito importante, que é a conversão de unidade de velocidade e aceleração. Como assim? Vou explicar. No sistema internacional, que a gente chama de SI, que é basicamente um sistema utilizado para que todos os países que têm diferentes unidades, né, de medida de velocidade e aceleração, eles consigam se comunicar. Então, no sistema internacional, a velocidade é dada em metros por segundo e a aceleração em metros por segundo ao quadrado, ok? Mas a gente pode ver a velocidade, a gente até vê, por exemplo, você está no carro, você vai ver a velocidade em km por hora. E se a velocidade está em km por hora, a aceleração estaria em km por hora ao quadrado. Então, digamos que você tem um exercício que a velocidade seja dada em km por hora, alguma informação assim, e ele vai pedir, por exemplo, a aceleração em metro por segundo ao quadrado. Você precisa saber como passar de um para o outro. E é bem tranquilo. A velocidade em metros por segundo é igual a 5 sobre 18 da velocidade em km por hora ao quadrado. E a aceleração em metros por segundo ao quadrado é 5 sobre 18 da aceleração em km por hora ao quadrado. Então, se você tiver que fazer essa conversão, esse fatorzinho aqui vai te ajudar, beleza? Basta você fazer essa multiplicação para passar de uma
para outra. Então vamos ver um exemplo para não ficar uma coisa meio solta. Calcule a velocidade média de uma pessoa que caminhou em linha reta sem nunca mudar o sentido do seu movimento durante 50 minutos e percorreu 3,6 km. Bem, como eu quero falar de conversão de unidade, né, eu vou começar passando esse minuto, 50 minutos aqui para a hora, né? Se a hora tem 60 minutos, 50 minutos vão ser 5/6 de hora. Então, gente, vamos calcular aqui essa velocidade média em quilômetro por hora, ok? Ele me deu aqui que ela percorreu 3,6 km sem nunca mudar o sentido do seu movimento. Então, a distância percorrida, né, é igual ao deslocamento. Então, eu posso usar esse 3,6 como deslocamento. Então, aqui eu tenho um deslocamento de 3,6 km. E o meu ΔT? Meu ΔT, como eu falei, 50 minutos vão ser 5/6 de hora. Ok? 5/6 de hora. E isso vai dar, né? Aqui 3,6 multiplicar o 6 que sobe sobre 5, isso dá 4,32 km por hora. E agora eu quero passar km por hora para metros por segundo. Então, como eu falei, a velocidade em metros por segundo, ela vai ser igual a 5 sobre 18 vezes a velocidade em km por hora. E aqui a gente acha 1,2 metros por segundo. Beleza? Só pegar esse número aí, não esquecer dele, para fazer essa conversão. Tranquilo, sem terror. Beleza? E aí a gente pode encerrar o nosso primeiro módulo.